nome? Três. Vai. Não sei. É gostoso. Deixa não, ó. Amei seu paladar. Como sua mãe chama? Marca. Nossa, é bom. That's good. I know, that's what it's trying. Já fiz um vídeo falando como é que foi morar com gringo. Agora chegou a hora de falar como é que foi morar com brasileiro em Galway. Será que valeu a pena? Será que me arrependo? I don't know. Vamos descobrir? Bora! She's on your mind. Everyone knows I'm in over my head. I'm in Depois de morar um ano só com gringo lá na Irlanda, passando um pouco de raiva, mas de alguma forma aproveitando cada momento dessa experiência, eu já tinha feito bastante amizade nesse período, e alguns amigos me chamou pra morar na casa deles. E a primeira vez eu falei não, e eu lembro que eu não queria morar na casa deles por alguns motivos. Primeiro, porque eu achava que a casa não era tão bacana. E segundo, porque eu não queria estragar aquela relação maravilhosa que eu tinha com eles. Eu ficava com muito medo, muito medo. E como eu falei antes no vídeo anterior sobre as coisas de Galway, né, coisas pequenas no interior lá da cidade, coisas que pode fazer da cidade um flop, uma das pessoas que morava na casa, eu não ia muito com a cara dele, né, com o Matheus. Um beijo. Ele era outra gay que morava lá. Eu falei, mano, eu não gosto desse menino. Nunca tinha falado com ele. Falei, não vou morar nessa casa. Me recuso. Então aí eu lembro que na época eu fiz amizade com um menino na escola. Eu falei, ó, tem uma casa lá pra você pode ir. Gente, olha o nível, né? A gente tava oferecendo casas, tipo, hoje em dia isso aí não existe mais, porque não tem casa, não tem quarto, não tem nada naquela Irlanda, né? Depois de 6 meses, eles me perguntaram de novo se eu queria ou não morar lá, porque esse menino, o Rafael, foi embora pra outro país. E eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou, porque a gente tinha tretado lá na outra casa, né? Eu falei, agora é hora de, né, tentar de novo. Quando você vai fazer intercâmbio, você começa uma coisa e tá dando certo, você tem muito medo de mudar e dá muito errado. Então você se apega em coisas, assim, minúsculas. Mas é porque você tá lá sozinho e você não tem muita segurança. E segurança é o mínimo que você vai ter pra se sentir seguro. Tipo, sua casa, sei lá, seu quarto. Coisas pequenas, sabe? Porque uma pessoa pode fazer de toda a sua experiência uma catástrofe. E eu vou contar tudo isso hoje pra vocês, tá? Gente, olha isso. Agora vocês imaginam como essa noite não foi. Essa casa. Ai, meu Deus. O bolo de Jesus. Comi a metade ontem, sozinho. Eu que fiz isso. Assim que eu me mudei pra casa 29, foi a segunda melhor decisão que eu fiz na minha vida no meu intercâmbio. A primeira foi não ter ido pra morar em Dublin, foi ter ido morar em Galway. E a segunda foi ter me mudado pra essa casa. Eu já era muito amigo de duas meninas, que era a Marcela e a Gabi. Um beijo pra vocês. Your turn. Deus me... Léo. E só tinha o Matheus lá, que eu ainda não conhecia a fundo. E assim, do mesmo jeito que eu tinha uma opinião sobre ele, quando eu me mudei pra lá no primeiro dia, ele já virou meu melhor amigo, sabe? Ele era um irmão mais velho, porque ele era 20 dias mais velho que eu. Nossa, a gente se identificou demais. Ele era super gay. E a gente, tipo, falei, mano, esse menino é maravilhoso. Como que a gente nunca trocou, né? Porque a gente já conhecia, né, bastante, mas assim, morar junto já é outra coisa. Me apaixonei por ele, já era apaixonado pelas meninas. Esse aqui era o grupo original da 29. Vou mostrar aqui uma foto pra vocês. E aí éramos nós três, a gente ficou nós três por uns 4, bem menos, 3 meses, 2 meses. Eu não lembro direito as datas aqui, porque já faz um tempo, mas eu vou jogar aqui, tá? No momento que eu cheguei nessa casa, éramos em 4 e tinham 4 quartos. 2 quartos de casais e 2 quartos de solteiro. Eu fiquei no quarto de solteiro, porque eu era o mais recente, né? Então eu fiquei no pior quarto e na pior parte da geladeira. Porque quando você mora com pessoas, você tem que dividir a geladeira, né? Um espaço lá da geladeira, do armário, então eu fiquei com o pior, que era uma gaveta. Gente, foi assim, um momento... Assim, no primeiro dia até o meu último, foi assim... Eu vou dizer que foi o momento mais incrível da minha vida. Porque, assim, eu não esperava que eu fosse ter amizades tão incríveis e viver experiências tão maravilhosas dentro daquela casa. Acho que na 29 foi o momento que eu realmente me descobri como pessoa. Que eu descobri coisas que eu quero,
coisas que eu gosto, me descobrir como pessoa no geral, sabe? Me sentir à vontade pra fazer o que eu quisesse fazer com as pessoas ao meu redor, que eu sabia que ninguém estaria me julgando. Se eles estivessem me julgando, eu não ia saber, porque, sei lá, eles eram incríveis comigo, sabe? Como pessoas, como amigos, eles me ajudavam muito. E da mesma forma que eu também ajudava eles. Mãezinha, fazendo pastel. Eu lembro das noites de sexta-feira que a senhora fazia pra nós. Mãezinha. Ó, eu que fitei, eu montei. Tem um pastel frito e você não me falou. É da Marcela. A Mãe está muito ansiosa. Mãe, saudade, te amo. Não podem comer. Douglas, cadê meu pastel? Quem falou isso? Eu também, tá todo Você? mundo. Tá todo mundo tá todo mundo com fome. Na expectativa. Douglas, você roubou. Não, depois desse meu. Quando eu morava lá, eu pagava 300 euros no aluguel. Eram 2 de 300, os quartos de solteiro, e o quarto de casal era 350, o que era muito, muito barato. A Casa 29 era localizada em Salt Hill. E ela fica entre a praia, tipo, 7 minutos da praia e, tipo, 10 minutos do centro. Então ela ficava bem no meio. E eu lembro que na época, quando eu fui mudar lá, pra essa casa, eu achava longe. Eu achava, gente, não é, tipo, centro, tipo, vou ter que andar muito pra ir no mercado. O mercado era um pouquinho longe mesmo. Mas, no geral, a localização era maravilhosa. Eu que tava meio, né... As coisas mudam, né? Se eu mudasse hoje pra Galway, se fosse meu primeiro dia de intercâmbio lá, eu ia achar que essa casa já é maravilhosa. Quero, porque hoje em dia tá muito mais difícil você arrumar qualquer lugar lá, entendeu? Eu morei nessa casa um pouco mais de 2 anos e eu morei em todos os quartos. Então, tipo, uma pessoa saía, eu mudava de quarto, eu fazia um upgrade. Só não morei em nenhum dos quartos porque não precisou. E sei lá quantas pessoas moraram lá. Sempre que saía uma pessoa, a gente tentava colocar uma pessoa num lugar que a gente já conhecia ou que a gente tinha uma certa afinidade pra gente conseguir manter a dinâmica que a gente tinha dentro da casa. Então eu morei, por exemplo, no total, assim, juntando tudo, com 8 pessoas naquela casa. Com a Marcela, com a Gabi, com o Matheus, com o Lucas, com a Milena, com a Evelyn e com o Léo. E, gente, vocês mudaram a minha vida. Obrigado, viu? Se não fosse por vocês, eu não, sei lá, acho que eu não estaria aqui hoje. Ai, gente, estou um pouco emocionado gravando esse vídeo, porque... assim, quando eu tava morando nessa casa, eu sim, e dividindo as mesmas experiências com essas pessoas, eu sinto que eu tava vivendo um melhor momento da minha vida. Eu lembro que quando eu tava crescendo e eu assistia filmes, coisas assim, tipo, Friends, Malhação, sabe? Que eram aqueles amigos morando junto e era aquela festa. E eu consegui viver isso, sabe? Era um sonho que eu nem sabia que ainda tava lá. E eu vivi todos os dias morando nessa casa como se fosse, assim, o mais importante. E eu fazia festa, eu cantava, eu tava sempre lá pra eles sempre estavam lá pra mim. E eu não me arrependo de nada, nada mesmo. E se eu pudesse voltar no tempo pra viver mais um dia sobre essa experiência incrível, eu voltaria sem sombras de dúvida. Porque foram anos, meses, dias maravilhosos que eu passei com vocês. Então, uau! Obrigado por terem feito a minha vida mais incrível do que ela já é, tá bom? Quando você vai morar numa casa só com brasileiros, as regras são um pouco diferentes. Porque, ao contrário do gringo, o brasileiro já entende como o brasileiro work, né? Como que o brasileiro funciona. Então, por exemplo, a gente tinha regras, a gente tinha... Cada semana uma pessoa limpava toda a casa, exceto pelos quartos, né? Então, a gente tinha, por exemplo, uma caixinha de 5 euros. Aí, todo mês, a gente colocava lá o dinheirinho, 5 euros, pra comprar coisas pra casa. Cozinhava um pro outro. A gente tinha essa coisa da família mesmo. O lado ruim de você morar só com brasileiro, você já deve saber que é o quê? Você não vai falar inglês nunca. Gabriela tem um namorado chamado Shane, ele é irlandês. E ela começou a namorar com ele na época que a gente chegou na Irlanda, no mesmo ano. E assim, ninguém falava inglês. Então ele ia andar lá com a gente só falava português e ele ficava lá olhando assim, sabe?
E aí a Gabriela acho que traduzir tudo. E hoje em dia a gente fala inglês, graças a Deus. Então, quando a gente se vê, a gente consegue dialogar com ele agora. Porque, nossa, Casa 29, você fez toda a diferença. A gente podia fazer festa lá. Tipo, festa mesmo, gente. Barulhenta, que ninguém reclamava os vizinhos. Porque a casa, ela, sei lá, era protegida. A gente, por exemplo, se você precisar de algum lugar pra ficar. Ai, gente, não tenho casa, não tenho... Isso, não tem aquilo, a gente deixava você ficar no nosso sofá. A gente era muito amigo mesmo. A gente vivia friends. Total, sabe? E era um sonho. E eu sinto falta da 29 a lot. Eu não mudaria minha vida agora. Mas sabe se você, tipo, sente falta? É nostalgia, né? Que chama. Eu sinto falta de voltar no passado, às vezes de... sei lá, viver uma daquelas festas de novo, com aquelas pessoas, de ficar bêbado, louco lá, e ter alguém pra cuidar de mim, sabe? Só pra fazer piada da minha cara. Ai, como é que era bom. E não importava se um tava mal ou se o outro estivesse bem, a gente sempre dava um jeito de todo mundo ficar feliz. A gente invadia, assim, o espaço um do outro, era muita intimidade. Por 90% do tempo, a gente estava ali um pro outro e era uma família mesmo. E eu sinto muita falta, gente. Eu vou falar isso aqui o tempo todo nesse vídeo. Essa casa, ela era grande, ela era bem espaçosa, ela era uma construção bem antiga, ela, aparentemente. Ela tinha uma sala, e aí depois tinha uma sala, tipo, uma sala de estar, a cozinha, tinha um lavabo, tinha um banheiro no andar de baixo, e tinha um quintalzinho, e tinha até uma laje em cima, que a gente não podia usar, mas a gente ficava lá tomando sol. Tinha contrato, e o landlord, ele trabalhava nessa casa. O que era meio estranho, porque às vezes passava um pouco ali da intimidade, mas eu nunca me incomodei, porque tô na minha casa, tô pagando aluguel, então eu sempre, tipo, andava dançando, gritando lá na casa. Gente, eu gritava muito. Eu não sei como meus amigos não me mandaram tomar no cu, porque eu gritava no sentido, assim, cantando, sabe? Era tipo um Glee. Eu chegava lá, tudo era música pra mim, e eu não sei cantar. Então o landlord tava sempre lá e, tipo assim, por exemplo, a gente tava no andar de cima, assim, nos quartos, a gente tava lá transando e tinha o landlord lá embaixo e eu via tudo, né? Nesse quarto que você sabe quem é. Em Galway, gente, quando você for alugar uma casa, provavelmente você não vai ter contrato nenhum, o que é um pé no saco, porque é meio assim, você fica na deriva se acontecer alguma coisa. Com certeza a experiência que você tiver morando com outros brasileiros vai ser diferente. Um conselho que eu vou te dar é faz isso dar certo, sabe? Vai ter gente que você não vai gostar, vai ter gente que não vai gostar de você, mas faz um esforcinho, sabe? Tipo, tentem compartilhar, tentem enaltecer pontos que vocês dois gostam. Não só as coisas que vocês não gostam entre vocês dois, sabe? E respeite o espaço um do outro, esteja lá pra pessoa, porque às vezes você tá lá sozinho e a pessoa também. Então, assim, às vezes só precisa conversar, sejam honestos. Você vai estar novo lá em Galway, você vai estar estudando, e isso é uma experiência nova, então tudo é novo. Deixa a porta aberta que as coisas boas vão acontecer. Eu vou ficando por aqui. Adorei conversar com vocês hoje. Eu adorei muito gravar esse vídeo. Eu fiquei muito emocionado durante e, tipo, fazendo aqui o roteiro. Muito obrigada, meus amigos da 29. Vocês foram os melhores amigos que eu poderia ter em Galway. Não só da 29, mas pessoas que frequentaram a 29. Se você foi pra 29, comenta aí, gente. Qual foi sua festa preferida, qual foi seu momento. Porque foram muitas pessoas que compartilharam momentos naquela casa, não só quem morava lá. Isso eu tenho certeza. Então, super beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal pra me ajudar aqui no YouTube. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!